Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Iniciamos aqui a nossa aula do sétimo chakra, comigo, Hassan Zibaui, Ana Gláucia e Carol Reigada. Então, para quem está nos acompanhando, vou pedir um pouquinho para você fechar os olhos e entrar em contato com a sua respiração, prestando atenção nos sons que estão aí perto de vocês, na posição do seu corpo. E aí, a gente vai refletir sobre toda essa jornada, né? Todo esse trajeto. Algumas pessoas estão aqui desde o primeiro, outras entraram durante a jornada. Pode ser que tenha pessoas que estão aqui pela primeira vez com a gente hoje. E aí, vai se conectando com tudo o que você vivenciou, aquelas experiências que te chamaram mais atenção. E aí agora se conecta com a energia do primeiro chakra, a cor vermelha, a energia da ação, a energia masculina do pai, né? Para quem pôde acompanhar, a gente teve vivências muito legais nesse primeiro chakra, relacionadas à energia do pai. E o primeiro chakra também fala do aterramento, né? As necessidades básicas do dinheiro, da abundância material. E é o relacionamento da gente com a gente mesmo. E aí, na segunda semana, a gente foi para o segundo chakra, cor laranja, a energia sexual, a energia o poder de criação, o poder de criar uma realidade que a gente quer. E está relacionado também com as emoções. Aqui já é o relacionamento da gente com o outro. E tem também uma energia muito importante, que é a energia feminina. É a representação da figura materna para a gente. E, e aí a gente continua nessa jornada, só que agora a gente entra na energia do amarelo, a energia solar, né, do amarelo. A gente entra no terceiro chakra e a gente entra em contato com o nosso poder pessoal, com a nossa relação com o trabalho, com o dinheiro também, com o ego. E a gente já experimenta agora a relação com os outros, né? Eu no mundo. E a gente vai seguindo essa viagem, e essa energia vai se transformando, subindo mais um pouco. E agora a gente tem uma transformação, e a gente começa a entrar em contato com o verde, né? A gente já adentra o quarto chakra, com amor humano, né? Também no rosa do amor incondicional. E a gente vai também experimentando, né, o perdão e essa vibração, né, do rosa e do verde, que são tão vibrantes aí da natureza que nos cerca. E a gente vai seguindo essa viagem. E aí a gente chega na quinta semana. A gente consegue visualizar agora um azul de um céu iluminado de verão. Esse azul celeste que brilha forte na região da garganta, do nosso cinco chakra. A gente se conecta aí com a verdade, com a nossa verdade.
com a nossa essência, com o nosso propósito. Foi uma semana em que se mexeu muito a nossa energia de concretizar o que a gente quer, o que a gente veio fazer nesse mundo. Quando a gente saiu do quarto e foi para essas energias mais sutis do quinto. Logo depois, na outra semana, a nossa energia se utilizou mais um pouquinho. A gente entrou em contato com o azul índigo do sexto chakra, aquele que vibra ali no meio da testa, com a intuição. Foi quando a gente teve o prazer de encontrar a Angelina, que dividiu as histórias dela com a gente sobre como é viver através da intuição. Foi como se os nossos sentidos se abrissem um pouco mais para as coisas que estão além dessa matéria. O nosso encontro com os sonhos de uma forma mais direta. E agora, nessa semana, depois dessa jornada longa, que às vezes foi mais corrida, às vezes foi mais difícil, às vezes foi mais fácil, vocês podem relaxar e encontrar a paz. Chegamos no sétimo chakra. Vocês estão banhados na luz lilás. O topo da cabeça, o chakra coronário, vibra e se abre para a comunicação com o divino, para a sua conexão com a espiritualidade. É a sensação de verdadeira plenitude, uma plenitude que não é material. É uma plenitude que vem da conexão com Deus, seja Ele a representação que tiver. Aqui na matéria, às vezes as coisas são mais fáceis, às vezes as coisas são difíceis, às vezes as coisas são justas e injustas. No plano espiritual, tudo está perfeito. No plano espiritual, a gente pode ficar tranquilos, porque no divino não tem dúvida, não tem medo, não tem desconfiança, só tem a paz. E quando a gente encontra esse divino, a gente consegue, de alguma forma, que talvez a gente não saiba explicar, passar a enxergar o divino em tudo que existe aqui na matéria. A matéria como uma representação do plano espiritual, como uma manifestação do divino. E a partir dessa visão de que no plano espiritual tudo está bem, é mais leve, é menos doloroso passar pelos desafios que às vezes a gente encontra aqui. Quando a gente entende que Deus está em tudo, a gente pode dar um passo radical na vida. A gente pode radicalmente aceitar a tudo, a todos e a gente. Essa aceitação radical das coisas como elas são, a aceitação radical da gente como a gente é, ela faz brotar dentro da gente a compaixão. Eu tenho compaixão por mim, tenho compaixão pelas coisas que eu vivi, tenho compaixão pelos erros que eu cometi, pelos acertos que eu tive. E a partir do cultivo dessa compaixão em mim, eu consigo cultivar a compaixão pelo próximo. Será que vocês conseguem sentir dentro de si essa compaixão, inclusive pelo que não foi tão bom assim? Com essa compaixão, é mais fácil fechar a porta do passado. E aí a gente entra num círculo que é perfeito. Quando eu fecho a porta do passado e eu fico em paz, eu volto para a sensação de paz e plenitude divinas. Eu volto para o plano espiritual, onde tudo está perfeito. Eu volto para encontrar Deus em todas as coisas aqui nessa terra. Eu volto para a aceitação radical e compaixão. E aí eu volto para a paz e para a plenitude. Esse é um círculo muito interessante do sétimo chakra,
que pode ser mal interpretado, no sentido de que, então tá tudo muito bem. Tá tudo sempre muito bem, eu não preciso fazer nada diferente. Mas não é bem isso. Eu confio que as coisas estão da forma que estão, como resultado de tudo que já aconteceu. Eu confio que eu tenho ligação com algo muito maior do que eu, com alguma coisa que é divina e perfeita, que essa coisa está fora de mim e dentro de mim. E quanto mais eu me conectar com esse divino em mim, mais eu consigo construir hoje o que vai ser minha realidade amanhã. E essa realidade vai ser cada vez mais alinhada com o que eu tenho de divino dentro de mim. É isso que a Carol trouxe, né? Da confiança, né? Essa fé, essa conexão com o divino, né? Com o plano espiritual. E aqui no, quer dizer, quando a gente trabalha um chakra, naturalmente essa energia ela vibra para todos os outros, né? Então nós estamos aqui na última semana e como nós já estamos vindo trabalhando desde o primeiro, com certeza todos os avanços que nós fizemos refletiram aqui no nosso sétimo chakra, que fala muito também de autoconhecimento. Nós, enquanto espíritos, né, encarnados nesse plano aqui que nós estamos passando por essa experiência e acredito que todos nós esperamos que um dia nós sejamos seres iluminados, né? Não sei se, acho, né, falando por mim aqui, eu acho que ainda não vai ser nessa vida, né? A não ser que eu faça um movimento muito grande, muito intenso, muito verdadeiro, mas estamos nessa caminhada, né? E já há muitas vidas estamos aqui buscando essa evolução, o autoconhecimento. Então, todos nós que estamos aqui nessa jornada, nós já demos muitos passos, né? Significativos nessa questão do autoconhecimento. E nessa caminhada, uma das coisas que é muito importante da gente ter é paciência e perseverança. Porque nessa caminhada a gente vai se deparar, quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais iluminados nós formos, mais sombras nós vamos enxergar em nós, né? Então a gente dá um passinho, subir um degrauzinho, parece uma sombrinha lá pra gente, uma sombra, né? Uma sombrinha, uma sombra pra gente se deparar e, e lidar com isso, né? Que nem sempre é bonito, nem sempre é agradável, né? E essa essa iluminação, essa caminhada, né, do autoconhecimento, ela não é o ponto final, ela é a trajetória, né? Então não é um objetivo, nós vamos ser iluminados, esse é o lugar a chegar. Não, é a trajetória. E aí cada um tem a sua, né? Não existe uma receita de bolo. Pode ser que o que faça sentido para mim, talvez não faça sentido tanto sentido para você, a forma de fazer, né? Por exemplo, eh, uma das coisas que é muito importante também é o sentimento de gratidão, né? Gratidão por tudo, começando pela gratidão pela vida, né? Da gente estar aqui agora. Mas as coisas pelas quais eu vou me sentir grato, pode ser que para mim não seja necessariamente no mesmo nível de gratidão que outra pessoa vai sentir. De qualquer forma, a gratidão é importante, né? Eh, Outra forma da gente acelerar a nossa evolução enquanto seres espirituais é o serviço, é a gente prestar serviço. A Angelina traz muito isso, né? A Angelina que esteve aqui essa semana, nossa professora dos sonhos. Ela fala que todos os mestres espirituais que ela já teve contato trazem essa mensagem.
de nós nos colocarmos a serviço da humanidade, assim, né, colocando os nossos potenciais, os nossos dons para serem expressos. Não faz sentido a gente ter todo um potencial, uma capacidade e ficar com aquilo só para a gente. Isso precisa estar a serviço. E quando a gente faz isso, a gente acelera o nosso processo, né? Alguma das meninas quer continuar? Bom, é, um desses. A gente está falando do sétimo chakra, a gente está falando de conexão com o divino, e uma das formas de conexão com esse divino, para gente que está vivendo essa experiência na matéria, né? Porque nós somos espíritos vivendo uma experiência na matéria, é a beleza, né? E quando a gente fala em beleza, a gente não está falando dessa beleza distorcida, né, que a gente hoje vê, né, que são os padrões, porque os padrões de beleza eles vão se modificando, né, ao longo da história e da humanidade, né? Tem até um ramo da filosofia, né, que é a estética, que é justamente essa esse estudo dessas concepções do belo, né? Que agora tem a coisa da estética, que é outra, que adquiriu um outro sentido que tem muito a ver com essa beleza distorcida dos padrões e tal. E a gente está falando aqui de beleza verdadeira, que é aquela que se apresenta na natureza, por exemplo, né? E que a arte, ao longo da história, tenta representar de alguma forma. E, às vezes, a gente está assim distraído, né, nas nossas milhões de tarefas aqui no mundo, e de repente, quando a gente já começa a estar nesse caminho do autoconhecimento, como o Hassan falou, tá nesse ciclo que a Carol começou falando, quando a gente começa a abrir assim nossos olhos, a gente se pega tendo esse contato com essa beleza que toca o divino. Não sei se vocês já experimentaram isso. Por exemplo, vou contar uma experiência assim, minha, que é bem trivial, mas que é quando a gente consegue meio que esgarçar esse véu assim de todas essas ilusões, digamos assim, né, da matéria, e a gente, meu Deus, tem esse divino. Eu estava assim, entre as 457 tarefas do dia, uma delas era tirar a roupa da máquina e pendurar, né? Assim, enfim. E eu não lembro que época do ano, mas tem uma época aqui do ano no Rio que quando o sol está se pondo, está entardecendo, o céu fica assim de uma cor. E assim, eu estava pendurando e de repente eu olhei assim, né, na área de serviço e o céu estava assim, laranja e tinham umas cores assim lilazes assim, se sobrepondo. Sabe? Eu parei com a roupa. Eu falei: "Filha, vem cá ver". E assim, ficamos nós duas ali olhando por entre as casas assim, os fios, né? E é um rasgo assim do divino, sabe? Você fica assim, é aquela beleza que te toca de uma forma assim que eu estou contando para vocês, não sei se vocês estão alcançando, porque é quase indescritível, porque é uma coisa assim de sentir. E a mesma beleza, por exemplo, quando você vê uma flor desabrochando, ou quem é mãe ou pai, assim que a gente tem um filho, né? E às vezes, né, depois que está lá chorando, né, aquele cansaço, e a criança geralmente dorme. E aí você também para e você vê assim o rostinho, aquele sorrisinho assim, e a mãozinha fechada, né, naquela
Tem uma época do bebê que ele fica muito com a mãozinha e tem uma beleza. Eu tenho até uma foto da minha filha que é assim, a foto da mãozinha, assim. E aquilo é um toque, assim, de beleza, né? Do divino, assim. E cada um vai ter alguma coisa que vai te levar para essa conexão, né? Uma coisa que você acha extremamente bela, que de repente a outra pessoa não vai, né, achar tanto, mas que te leva para essa conexão, né, com o divino. E aí, uma outra coisa também tem a ver com esse cuidar, né, com o cuidado que a gente tem no nosso dia a dia mesmo, porque não sei se vocês lembram que uma das perguntas na segunda-feira foi como trazer essa conexão com o divino para o nosso dia a dia. E essa coisa do cuidar tem muito a ver com essa beleza, né? Que a gente leva. E eu estava preparando, assim, pensando o que eu ia falar na aula, e eu lembrei, é muito engraçado o que o Espírito vai trazendo para a gente. E eu lembrei de uma coisa que a minha mãe fazia, assim, quando a gente era menor, que eu falei, gente, era uma coisa de trazer o cuidado, de trazer a beleza, né? Ela fazia lá a refeição de domingo, e aqui no Rio era assim, pelo menos antigamente, né? Era é, a macarronada e tinha uma maionese, né, que ela fazia. E ela fazia assim, com a casca do tomate, ela montava uma rosa. E ela conseguia fazer aquela rosa com uma perfeição. E eu ficava tão encantada, assim, eu era criança, eu ficava tão encantada com aquela rosa ali. E eu falei, gente, ela trazia esse cuidado, presenteando a gente com essa beleza. E, menina, olha, até me deu assim uma ressignificada assim, na minha relação com a minha mãe, a partir disso que eu estou trazendo para vocês. Porque, na verdade, quando a gente traz esse cuidar, né? Esse cuidado, manifestando essa beleza, a gente está fazendo essa conexão com o divino de alguma forma. Então, não precisa ser uma coisa super mega transcendente, né? Porque já que a gente tem essa conexão com o divino e a gente tem, por exemplo, né, uma das leis, né, universais, que é a lei da correspondência, que é em cima como embaixo, dentro como fora. Se o divino está fora, ele também está dentro de nós. Então, se a gente oferece isso, né? A nossa concepção de beleza, o nosso cuidado, o divino que está dentro, a gente faz essa conexão, acho que automaticamente, né? E aí, né, é, é uma questão assim de ter olhos para ver, sabe? De estar atento, de estar ou talvez não tanto atento, né? Às vezes distraído, começa, estava lá nos afazeres domésticos, de repente o divino vem, né? Eu acho que é mais de estar aberto, assim, para essa conexão, né? E uma outra, é, digamos assim, um outro elemento aí do sétimo chakra é a guiança espiritual, né? São os nossos mestres, né? São os nossos mestres, os nossos guias espirituais, que são aqueles do plano sutil ou do outro plano, né? Jesus, Buda, enfim, né? Os orixás, ou enfim, os guias que são em quem a gente se espelha, né? Como referência de divindade ou de bem maior, né? Que são de outro plano. E os guias que ainda estão aqui, né, junto com a gente, os mestres, né? Por exemplo, a minha mestra Angelina, o Tony, enfim, né? E nisso a gente fala de maestria, né? De quem a gente segue como guiança, como orientação, né? Quando a gente está lá no nosso barquinho, na tempestade, em alto mar, no escuro, e a gente não sabe muito bem para onde ir, a gente vê essa luzinha aí para nos guiar, né? Representada nesses mestres.
Mas, da mesma forma, né, que existe essa correspondência do que está fora e do que está dentro, assim como a gente tem essa guiança externa para além, né, de nós, a gente tem essa guiança também interna, né, que é o nosso mestre interior, que eu acho que aí, né, no meu caso, por exemplo, os sonhos me conduzem muito nessa jornada, né, que é esse meu mestre interno, né, esse eu superior, ou enfim, isso que está em mim, que é o divino em mim, né? E, na verdade, se a gente parar para pensar e olhar, tem pistas, né, por aí ao longo da história, enfim. Por exemplo, para gente aqui, né, da cultura judaico-cristã e tal, que a gente foi criar, a gente aprende que a gente é criado à imagem e semelhança do Criador, né? Porque a gente tem essa correspondência com o divino. Ou, por exemplo, quando está lá na Bíblia, vós sois deuses. Então, são pistas, né? Ou evidências, enfim, como a gente quiser chamar, de que realmente a gente tem o divino, o inefável, enfim, que é essa coisa quase que indescritível, que está para além, mas que a gente também tem esse divino que se reflete aqui dentro. E o sétimo chakra, ele é esse canal de conexão, né? Porque a gente tem a centelha, né, divina aqui dentro. E eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba perdendo ao longo da nossa caminhada, principalmente nos momentos que a gente tem as sombras, né, ou as crises, enfim, a gente acaba esquecendo um pouco disso. E aí é sempre bom lembrar, né, que a gente tem esse nosso mestre interno, a gente tem o nosso guia, a gente tem o divino dentro de nós. E agora eu volto para Carol, eu acho. Não sei se vocês estão sentindo, gente, mas o sétimo chakra é muita paz. As tensões todas são liberadas, sabe? Eu tava rindo que hoje eu fiz toda uma programação para conseguir chegar cedo para a aula, né? E aí foi dando tudo atropelado no dia, aconteceu um tanto de coisa, era para eu estar num lugar, acabei em outro, trânsito, não sei o quê. Cheguei aqui, fui ligar o computador, ele resolveu reiniciar. Mas eu não fiquei estressada em momento nenhum. Porque a gente está no sétimo chakra, tá tudo bem. E deu tudo certo, né? Chegamos para a aula, a gente está aqui. Vocês conheceram o Tony hoje, né? Ou vão conhecer daqui a pouco na gravação, né? O Tony fala muito que o mundo espiritual está sempre querendo chegar aqui na matéria. Está disponível o tempo todo. Ele fala assim: se vocês pudessem ver a quantidade de anjos enfim, guias e seres de alta vibração que estão ao nosso redor, tentando falar com a gente. Só que a nossa frequência às vezes não permite que eles falem. Eles estão até falando, mas a gente não escuta, porque a gente não sintonizou o rádio para ouvir. Quando a gente opta, lembra que a gente falou na segunda-feira? Todas as vezes que a gente puder escolher, que tal escolher a fé ao invés do medo? Só essa semana. Então, todas as vezes que dentro da gente a gente escolhe vibrar um pouco mais alto, é como se a gente aumentasse a conexão com esse eu superior, com os guias, enfim, com essa forma diferente de vibração que não é desse dia a dia, de trânsito, de engarrafamento, de vai dar errado, tô fazendo tudo errado, sabe? É um lugar de tranquilidade. Quando a gente aumenta a nossa conexão, a gente abre esse canal, todos os chakras são bidirecionais. A gente fala mais e a gente também escuta mais. E o que o Raça estava falando do serviço é uma coisa assim tão liberadora, porque você não precisa mais controlar tudo o tempo todo, você não precisa mais estar sempre a postos
e pensando no que pode dar de errado. Você não precisa. Você está conectado com uma inteligência muito superior. E quando você abre o seu canal, você se dispõe a estar a serviço dessa inteligência maior. E aí seu dia a dia fica muito mais suave. O tempo todo? Não, porque é difícil manter essa vibração. Mas de vez em quando ela acontece, é tão legal. Às vezes pode acontecer enquanto você faz uma coisa trivial, que nem a Glaucia falou, né? Às vezes pode ser quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito de fazer e de repente você se sente só feliz, pleno e assim, conectado. E isso é uma sensação muito gostosa de se cultivar, né? Falando sobre o sétimo chakra nos sonhos, a gente comentou algumas coisinhas, quando a gente conversou, né? Eu tive um sonho uma vez, quando a gente fazia o curso 1 com a Angelina, ela estimulava a gente a ter pequenos grupos de pessoas que fizeram o curso juntas para falar sonhos, né? Aí eu tinha um grupinho que amo muito todas. E aí teve uma vez que eu contei um sonho, e nesse sonho basicamente tinha a Madonna, Jesus Cristo, Tony Samara e Angelina, todo mundo no mesmo sonho. E eu entendi que era algo com minha conexão espiritual. Tinha Angelina, tinha Jesus Cristo, tinha Tony Samara, né? Aí eu pensei, pronto, é alguma coisa da minha espiritualidade. E aí tem uma menina que é muito engraçada, e quando eu acabei de contar o sonho, ela falou assim pra mim, menina, o orçamento desse sonho. Então, assim, muitas vezes a espiritualidade, ela no sonho, ela vai vir conectando você com o que faz sentido para você espiritualmente. Então, muitas vezes vem através dessas figuras católicas, mesmo se você não pratica o catolicismo em si, mas a gente cresceu nessa cultura, né? Então, a gente tem muito esse contato. Teve uma vez que o meu irmão me contou um sonho. Meu irmão não tem uma religião assim muito definida, mas ele tem uma clarividência natural, assim. Ele enxerga coisas e pessoas e tal, mas ele não trabalha isso, então para ele fica confuso às vezes. E aí uma vez ele me contou, ele tinha acabado de ser demitido do trabalho, mas eu senti que isso foi ótimo para ele, né? O trabalho estava meio ruim. E aí mas aí ele foi demitido num momento meio difícil, de mudança de casa, de casamento, tal, tal, tal. E aí ele começou a pesquisar outros empregos, né? Não estava nada fácil para ele conseguir emprego, na área dele estava meio complicado, ninguém estava contratando. E aí ele me contou um sonho. Ele falou que foi dormir, só que antes de dormir, quando ele olhou para o lado, ele viu uma cigana do lado dele. Aí ele não entendeu nada. Aí ele ficou para outro lado e foi dormir. Aí ele teve um sonho, aí no sonho ele descrevia o sonho e em dado momento aparecia um homem de cartola, capa e com uma bengala na mão, tipo um cetro, e ia abrindo as portas para ele passar. Aí ele me contou esse sonho quando acordou. Aí ele, o que que isso quer dizer? Aí eu, que você vai encontrar um emprego daqui a pouco. Aí ele, mas como assim? É uma representação da Umbanda, do Candomblé, né? Do Exu que abre os caminhos. E aí eu fiquei rindo, assim, de como os símbolos aparecem nos sonhos, e às vezes a gente vai entendendo as coisas e, dito e feito, deu 2 dias, ligaram para ele conseguiu um emprego muito melhor do que ele estava antes, sabe? Então essas coisas às vezes acontecem nos sonhos e eu fico rindo depois de como os símbolos aparecem, né? Conexão com a espiritualidade, às vezes no sonho vem também quando a gente pensa na casa, no telhado da casa, no último andar do prédio, no sétimo chakra, né, que é o nosso último andar. Então também pode vir assim. E a Angelina também fala muito dos cabelos. Os cabelos, eles podem ter vários significados no sonho. Tem aquele mito do Sansão, que corta o cabelo e fica fraco, não é? Então, cabelo pode significar força, ele pode significar ligação com ancestralidade, ele pode significar muitas coisas, mas ele pode significar também as antenas para o divino. Tem algumas religiões que as pessoas usam o cabelo longo para se conectar mais fácil, para servir como antena para essa conexão espiritual. Tem algumas outras que raspam a cabeça aqui. O Hassan falou que ele naturalmente já está conectado espiritualmente, que ele já está com uma rarefação aqui em cima, mas já é uma conexão
com a espiritualidade que ele vem desenvolvendo, essa mediunidade. Então, Eu já está bem. desenvolvi tanto meu sétimo chakra que fez uma coroinha aqui, gente, naturalmente. A gente vê muito isso nas pinturas, né? Nas pinturas mais antigas, que a gente vê uma coroa de luz saindo da cabeça dos santos e tal, que é essa conexão com a espiritualidade. Então, tudo isso são manifestações que podem vir no sonho, que nos remetem ao sétimo chakra, né? Tem alguns sonhos, talvez, que vão lembrar. A Angelina comentou sobre sonhos iniciáticos, na segunda-feira. Então, tem alguns sonhos que são mais ligados a esse plano mais de uma frequência mais elevada. Então, os sonhos iniciáticos, os sonhos arquetípicos, sonhos que têm muitos símbolos, tem espiral, círculo, triângulo e tal. Eles são sonhos de uma vibração maior. Então, que vão trazer para a gente essa conexão mais próxima. Que mais, gente, que a gente pode Ah, falar? então, isso que eu tinha colocado da iluminação, né, de nós, dessa caminhada que a gente está fazendo para um dia, né, nós sermos seres iluminados, ela. Ai, gente, eu comecei a falar aqui e me perdi. Seres iluminados, essa caminhada. Bom, enfim, a gente está a gente tá falando de uma energia sutil, né? E essa sutilidade, ela é vivenciada o tempo inteiro na matéria, né? Da hora que acorda até a hora que a gente vai dormir. Hoje eu estava assistindo um pedacinho da gravação da aula do Tony e ele falava isso, assim, que uma hora antes ou meia hora antes da gente dormir, da gente já começar a informar para o nosso corpo, para a gente mesmo, que é a hora de começar a relaxar, a aquietar. Então, assim, a conexão com o sutil, ela necessariamente precisa estar ligada à matéria, né? Não adianta a gente querer estar o tempo todo no sutil, ficar lá achando, porque isso precisa estar. Nós estamos no plano material, a gente precisa fazer isso acontecer aqui, né? No primeiro chakra. E o primeiro chakra, ele está associado diretamente ao sétimo. Quem pôde acompanhar a aula do primeiro chakra, a gente trouxe isso, né? E o que mais? Quem quer falar mais alguma coisa aí? E aí, eu queria, talvez, se ficar muito subjetivo, vocês me contam, tá? Mas eu tinha comentado que às vezes é difícil fazer a jornada, porque a gente termina a jornada nessa vibração do sétimo para depois cair para o primeiro de novo. E às vezes a queda é grande, né? Então, o que que eu queria fazer? Tentar a gente conectar o sétimo com o corpo, que é o que o Raça começou a fazer, né? Bom, a gente já Ah, comentou que. é só mais uma coisinha, Carol. Eu lembrei que, pelo menos para mim, gente, assim, os outros chakras, principalmente os chakras básicos, primeiro, segundo, terceiro, é muita matéria. Assim, é muito o que a gente vive. Tem coisas bem práticas para a gente fazer. Chega aqui no sétimo, é uma coisa mais sutil, assim, né? E para a gente alcançar esse sutil, necessariamente a gente tem que ter trabalhado todos os outros. Então, para a gente viver a sutilidade, novamente, a gente precisa trabalhar tudo o que diz respeito à matéria para a gente poder desbloquear, para a gente poder fazer fluir a energia, para a gente se conectar com mais potencial no plano espiritual, né? Especialmente falando dos sonhos, porque todos nós vamos entrar em contato com o plano. Agora, a intensidade e a qualidade dessa conexão vai depender muito de como nós vivenciamos, especialmente o nosso dia na matéria. E aí, gente, voltando para o corpo, cada chakra tem uma glândula relacionada, né? E a glândula que se relaciona ao sétimo chakra é a glândula pineal. Vocês já devem ter ouvido falar dela. Ela fica ali quase no centro do cérebro. E é uma glândula sobre a qual
cientificamente falando, neurologicamente falando, não se sabe muito. Por quê, né? Às vezes tem neurologista que fala de uma forma meio simplória, assim, até umas coisas tipo, a pineal só serve para fazer dormir e para dar problema, sim. E não é bem assim. O avanço dos estudos, começa a se perceber que ela é bem mais complexa do que se percebe, né? Quando se olha para ela, o tamanhinho dela, enfim. Mas ela tem muita conexão com muitos lugares do cérebro. Ela é muito conhecida pela liberação de melatonina, que vocês já devem ter ouvido falar, que é um hormônio que ele consegue induzir o sono. Só que assim, em geral, se a gente não tomar cuidado, a gente pode simplificar demais as coisas que o corpo faz, né? Faz uma relação de causa e efeito que é quantificável e é assim que funciona. Então, se eu não consigo dormir, eu vou me encher de melatonina para eu conseguir dormir. Hum. A pineal, ela está muito, muito relacionada ao biorritmo. Ela faz a gente acordar, ela vai ajudar a gente a dormir. Ela também está relacionada ao biorritmo que começa a puberdade, que ninguém sabe também exatamente por que começa. Assim, tem-se noção dos hormônios envolvidos, quais as glândulas que estão acionadas, mas o porquê que começa naquele momento que começa, as pessoas não sabem direito explicar. Mas quem faz o ritmo pulsante da vida dentro da gente é a pineal. Então, ela vai falar de ciclos de sono-vigília, ciclos, enfim, puberdade, outros ciclos que o nosso corpo tá exposto. E aí não é exatamente eu tenho mais melatonina, eu durmo mais. É como está o meu pulsar de liberação e como eu estou cuidando do meu dia a dia. Por exemplo, a pineal responde muito à luz. Se eu estou antes de dormir escancarando no celular, eu estou estimulando a minha pineal e ela não está entendendo que está na hora de deixar meu corpo para dormir. Se eu fico muito agitada, mais para o fim do dia, eu estou começando a fazer estímulos contrários. E tem uma coisa que é muito interessante. Além da pineal e da melatonina, estamos voltando para o corpo. Todo mundo já deve ter ouvido falar de sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O simpático é o que chamam de luta ou fuga. Antigamente, muito antigamente, quando a gente tinha muito mais exposição à natureza, enfim, os perigos estavam mais próximos e podiam ser mais de uma hora para outra. Então, quando a gente vê aquele exemplo clássico, vê um leão, ativa o sistema simpático, a adrenalina vai ser liberada, ela vai para o músculo, ela vai para a pupila, ela vai para o coração e a gente vai reagir com o corpo. A gente vai lutar ou a gente vai fugir. Esse é o simpático. O simpático está relacionado à sobrevivência. O sistema parasimpático, ele complementa o simpático. Eles não são opostos, eles são complementares. O parasimpático, ele está relacionado a crescer, reproduzir, desenvolver. Se antigamente a gente tinha um problema com o leão, hoje em dia a gente tem problema com tudo o tempo todo. Então, quando a gente está sempre preocupado com alguma coisa, eu estou sempre preocupada estou sempre caçando um probleminha. E a mente é ótima para caçar probleminha. Uma vez que a gente ensinou a ela que a gente precisa estar caçando probleminha o tempo todo, porque senão alguma coisa vai dar errado, ela passa a estar sempre caçando um probleminha. E aí, gente, tem uma outra estrutura do cérebro que está ligada à pineal, que chama amígdala. Ela foi descrita, assim, superficialmente, como o centro do medo. E o que que ela faz? Ela faz uma varredura de vez em quando para ver se está tudo bem. Ela fica recebendo essas informações, se está tudo bem, se está tudo bem. Se nunca está bem, a amígdala, ela nunca está descansando. Então ela pergunta assim pro corpo, tá tudo bem? Aí você fala, não, não paguei o boleto. Aí ela dispara o simpático. Aí ela pergunta de novo, tá tudo bem? Não, porque eu tô com medo de me atrasar por causa do trânsito. Dispara o simpático. Tá tudo bem? Nunca tá bem. Então a gente está sempre disparando, e dispara, e dispara, e dispara. Bom, todo o nosso corpo recebe essa informação, inclusive a pineal.
E aí o ritmo dela fica difícil de ser compensado, porque eu tô o tempo todo em alerta. Quando tem muita adrenalina, muito problema, muito tempo todo, eu começo a produzir um outro hormônio que vocês já ouviram falar também, que é o cortisol. Agora, eu vou parar de falar muito mediquês, eu só queria fazer esse último enlace, assim. Tá dando para levar? Ou tá confuso? Tá dando, tá. Eu vou fazer esse último enlace que eu acho ele muito divertido. Cortisol, cronicamente, ele dá muitas coisas no corpo, assim, ele dá muitas repercussões. Mas aí a gente sabe, né, do estresse, isso, aquilo, tá. Mas ele faz umas conexões cerebrais que são muito interessantes. Por exemplo, quando o cortisol ele está muito alto, ele chega no corpo todo, inclusive no cérebro. E aí ele chega numa areazinha do cérebro que chama hipocampo. Ele chama hipocampo porque ele parece um cavalo marinho. Quando você vai ver assim no corte. E aí ele parece que ela chama hipocampo. O hipocampo, ele é basicamente um berçário de neurônios. Eu sei que sempre falaram pra gente que a gente não faz neurônio durante a vida, mas a gente faz. E esses neurônios, eles podem levar um período de gestação de uns 3 meses, assim, para se formar. E depois eles vão se sair dali e vão se diferenciar para onde a gente está precisando repor. É, a cada 3 meses, mais ou menos. Se tem muito cortisol o tempo todo, lembra que eu falei que o simpático é a sobrevivência, o parasimpático é a reprodução, é crescer, é frutificar? Se só tem simpático, eu não tô na época de crescer. Veja bem, se o leão tá me rondando, não tá na hora de ter filho, não tá na hora de crescer, não tá na hora de ter outros planos, tá na hora de sobreviver. Mas no momento que as coisas estão calmas, aí o corpo consegue concentrar energia para pensar novas coisas, pensar diferente, formar novas coisas, novos pensamentos, novos padrões. Então, mais ou menos 3 meses é o tempo de você conseguir mudar um pouco a forma que a sua cabeça vai estar funcionando. É o tempo da gente conseguir fazer com que as coisas, com que as coisas fiquem diferentes. Tem alguns estudos de ressonância magnética funcional que são muito interessantes, que pegam assim, pessoas com ansiedade ou depressão. Aí fazem um estudo de ressonância. Ressonância magnética funcional é aquele examezinho que o cérebro fica todo colorido quando faz, né? E aí viram o cérebro delas naquele momento que elas estão lá, ansiosas, deprimidas e tal. E aí dividiram as pessoas em 3 grupos. Um grupo toma só medicação, um grupo faz meditação e o outro grupo faz terapia. Depois de um ano, fizeram ressonância dos cérebros de novo. E viram, assim, a melhoria das pessoas no tempo de um ano. A percentagem de pessoas que melhoram em cada grupo dos sintomas foi bem similar, seja remédio, seja terapia, seja meditação, como prática constante, né? Mas o interessante é que quem fazia meditação e quem fazia terapia, o cérebro mudou. Ele não era mais o mesmo de antes. O remédio não fez isso morfologicamente com a estrutura do cérebro, mas as outras coisas fizeram. E aí, sempre que eu conto esse estudo assim para os pacientes, eles ficam me olhando assim. Mas é verdade. Por quê? Não é engraçado que a gente está acostumado a ter sempre os mesmos pensamentos? Já perceberam que o mesmo estímulo sempre dá a mesma reação? Sempre que isso acontece, eu reajo assim. Eu fico mal-humorada, fico preocupada, lá, lá, lá. Porque é como se a gente já tivesse uma via, um circuito direto no cérebro que faz essa resposta. Não é exatamente um arco reflexo, mas é que é outro termo, mas sabe quando as formiguinhas passam muitas vezes pelo mesmo caminho na grama e aquele caminho fica guardado ali, o capim fica mais baixo? É mais ou menos isso. A gente vai sempre no mesmo caminho neurológico ali das conexões. A partir do momento que a gente para de colocar esse caminho para funcionar, que a gente escolhe que não, eu não vou reagir assim, hoje eu não vou reagir assim. E pode ser coisas pequenas, sabe? Ai, minha filha derrubou água no chão. Hoje eu não vou me estressar. Hoje eu vou só ficar neutra e limpar, ou eu vou rir que ela derrubou água. Mudei a via do meu cérebro. Quero Aí o cérebro... complementar sua fala, Carol. Pode falar, pode falar. É,
quando você traz que houve uma mudança morfológica no cérebro, né, com essa prática da meditação, eu entendo que a gente está falando que a prática da meditação traz para a gente consciência, né? O autoconhecimento traz para a gente consciência. Então, consciência não é que a gente precisa estar feliz o tempo todo, não é isso. Mas é principalmente também a gente estar presente, né? E, novamente, a consciência começa lá no primeiro chakra, que é a consciência corporal, né? São as práticas com o corpo que, desde o começo, vão trazer consciência para a gente. O exercício da criatividade, né? Falando do segundo chakra. Então, tudo que a gente faz para exercitar os chakras vão trazer para a gente consciência e vão permitir que a gente tenha mais abertura para essa conexão com o sutil, com o plano espiritual. Então, quando a Ana Gláucia traz para a gente, né, que ela conseguiu reconhecer a beleza da maionese que a mãe dela fazia, é porque ela teve consciência disso, né? Quando a gente, aquele momento que ela falou também, conseguia olhar pela janela e ver a beleza, né, do pôr do sol, o que que era aquilo? Consciência, né? Então, era isso que eu queria trazer na sua fala, Carol. Muito obrigada. Mas, enfim, já vou acabar o Medicaid aqui. Então, quando a gente faz essas novas escolhas, é como se a gente estivesse mudando os caminhos que o nosso cérebro funciona. E o nosso cérebro, ele é super mega responsivo ao que a gente faz. Isso é muito interessante, porque se a gente diminui essa sensação de que está tudo errado o tempo todo, e a gente cada vez se conecta com tá tudo bem, mesmo que não esteja bem, tá tudo bem. Mesmo que não esteja bem, estou trabalhando para. Então tá tudo bem. Porque a gente nunca vai estar no estado de perfeição, não nesse mundo. Mas tá tudo bem, porque eu estou trabalhando para chegar lá. Não é que tá tudo bem, eu estou deitada em berço esplêndido. Tá tudo bem, eu estou conectada com o divino, eu estou suportada, eu estou apoiada e eu estou trabalhando. Então tem muito tempo já que as pessoas me perguntam, desde que eu entrei nessa jornada dos sonhos, sabe aquela pergunta, e aí, tudo bem? Eu nunca consigo responder. Eu falo, mas assim, é um tá que contém tanta coisa dentro dele. Mas tá, tudo bem. Não tá, mas tá, porque a gente está trabalhando. E aí o cortisol, ele vai também influenciar outras coisas. Por exemplo, no córtex pré-frontal, que é onde a gente toma as decisões, ele também fica aqui impulsionando a gente. Então, se a gente fica o tempo todo com o cortisol lá em cima, a gente está o tempo todo respondendo ao medo. E as nossas decisões vão ser baseadas no nosso medo. O cortisol também atrapalha a memória, a formação e a solidificação de memórias. E também, e aí essa é muito interessante, porque também diminui a nossa resposta imunológica. Ele afeta diretamente as células que defendem o nosso corpo e a produção de substâncias que defendem o corpo. Essa coisa toda, que é psico, neuro, imunoendocrinologia, é um campo de estudo interessantíssimo e ele fala muito dessa capacidade do corpo de responder ao meio. E a pineal está ligada diretamente à nossa resposta metabólica que cicla com o meio. Isso depende dos nossos óculos, né? Se a gente coloca o óculos que tá tudo ruim o tempo todo. Sempre, a gente sempre vai ver as falhas. Se a gente coloca o óculos que tá tudo bom e a gente vai trabalhar, a gente passa a responder dessa forma também. E só trazendo mais uma coisinha também, Carol. Não, mas é isso. É, a gente trouxe que tem toda essa prática que a gente pode colocar em prática, né? De todas as energias dos outros chakras. E como a Ana Gláucia trouxe também essa conexão com a beleza, né? A Carol trouxe a prática da meditação, né? Para cada um, a conexão com o que leva a gente para esse estado de leveza pode ser de uma forma. Para uns pode ser ouvir uma música, para outros pode ser o contato com a natureza, a meditação. Olha, eu tenho comigo fortemente que quando a nossa querida cantora Ana Pimentel canta, ela estabelece uma conexão com o sutil, com o divino. E nós vamos junto, né, gente? Que com essa voz aí é fácil.
É fácil a gente embarcar no plano espiritual quando Ana Pimentel canta pra gente. Bom, gente, era isso, assim, que eu, pelo menos, a gente tinha conversado, a gente esgotou. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, quiserem trazer alguma coisa, estamos aqui. Essa semana é uma semana muito mais. Vocês viram que ela não está super lotada de coisas, né? É uma semana muito mais de quietude, de silêncio, de conexão. Então, assim, tudo bem. E para mim foi muito legal poder estar aqui e trazer esse assunto que eu gosto tanto, principalmente com esse time aí que ficou comigo essa semana, que estamos ainda, né, até o fim da semana. Adoro os dois e é isso. O que mais, gente? Mais alguma coisa? Eu acho assim, do que fica é, é que realmente essa conexão com o divino está nas pequenas coisas, né? E na matéria também, porque eu, pelo menos, né, tinha antes de entrar na escola da Aura, né, nesse processo de autoconhecimento, tinha uma ideia de que me conectar com o divino era me desconectar de tudo que era da matéria, do corpo, né, das questões assim, enfim, que envolvem tudo relacionado ao corpo. E na verdade não é. E assim, essa coisa da jornada, eu acho que convida a gente para isso. Não é à toa que eu e Raça estava lá no primeiro, né, Raça? E agora a gente está aqui no sétimo, com Carol, né? Para lembrar e para reforçar dessa conexão do primeiro com o sétimo, da matéria com o espírito. E é isso, assim, que a gente não está descolado, a gente não está, né, solto, né? E acho que é isso. O Raça vai ser exonerado da família se não tivesse no primeiro. Ai, gente. Mas não, eu evolui. Ó, eu já falei isso mais de uma vez aqui, evolui muito, especial. Eu quis estar no primeiro, que eu sabia que eu tinha coisas importantes a trabalhar no primeiro, e ter Nala Zibaldi do meu lado facilita muitas coisas, né? Com certeza. Gente, Eu tô vendo aqui, tem uma pergunta da Francisca, se pode fazer a interpretação de sonho. Aí, Francisca, a gente vai ter, fazendo parte da jornada, né? Nós vamos ter um rodão, especialmente para as pessoas da jornada, na sexta-feira ao meio-dia e meio, e tem as várias rodas que acontecem durante a semana também, tá? Gente, então é isso, inclusive, né? gente, deixa eu lembrar vocês que amanhã a gente tem duas atividades na jornada. A Drica, que é professora e terapeuta da Escola da Aura, e também é astróloga. Ela vai fazer um encontro especial, uma roda de astrologia para a jornada, e ela vai trazer para a gente muito desse céu atual, do eclipse de ontem para hoje, desse momento de transição planetária, de Netuno, não sei o que, lá, 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 que está falando muito sobre o nosso chamado para a espiritualidade, tá? Então, amanhã tem a Drica, às 6 horas, isso, e o link já está no grupo, eu vou repostar agora de noite. E às 8 horas, vamos ter Teca Marina e Eliani falando sobre o Ho'oponopono e o perdão. Então, a gente tem essas duas atividades amanhã, mais para o fim do dia, tá? Sexta-feira vai ter o nosso rodão, que Hassan falou, vai ser 12:30, nosso rodão de sonhos. Então, quem quiser, puder vir, vai ser ótimo. E domingo, a gente vai ter duas coisas muito legais. Um vai ser o encerramento e a partilha da jornada, que vai ter uma participação especial, tanto de Angelina quanto de Tony, que vem rapidinho.
para falar com a gente encerrar a jornada, que esse horário já mudou algumas vezes, mas acho que é 9 agora, não é? Mas a gente vai confirmar direitinho, mas vai ser de manhã, com certeza, entre 8 e 9. E logo depois vai ter, às 10 horas, a aula inaugural do curso de interpretação de sonhos introdutório, que começa dia 22 também. Essa aula vai ser aberta, gratuita, e aí a gente vai também falar um pouco de sonhos, história dos sonhos, a interpretação. Aí vocês vão ver que vai mudar um pouco a energia, que aí não é Jornada dos Chakras, aí é curso de sonhos. Mas aí também está aberta para todo mundo participar. Então, essas são as atividades que a gente tem para o resto da semana. Hein, Carol? Essa aula, né, introdutória do curso de sonhos são com as facilitadoras assim, show de bola. Uma é, pelo menos, né? E a Carol Reigada e aqui, Dona Ana Gláucia. Estão todos convidados. É, eu não sou boa de promoção pessoal. Tem que trabalhar esse terceiro chakra. Ai, meu Deus, eu também não, mas vamos embora. Gente, boa noite. Quem vai para o Reiki, bom Reiki. Não lembro se tem roda hoje, quarta, mas muito obrigada por vocês estarem aqui. E a gente vai conversando mais durante a semana, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Carol Hassan. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que chegou.